A pergunta mais difícil que eu já ouvi na minha vida. Pô. Quando ela foi internada, acho que pela quinta ou sexta vez, foi no total de 9. Quinta ou sexta vez, ela falou assim: pai, por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que passar por isso? Talvez a pergunta mais difícil que eu já ouvi na minha vida. Você imagina o que a gente fala para uma criança numa hora dessa, né? Pai, por que eu tenho que passar por isso? Vocês, por exemplo, aqui, vocês já escutaram na história de Jó? Já ouviram falar? Jó é um personagem bíblico que ele tinha alguns filhos. Era uma pessoa que tinha uma vida muito bem estabelecida, financeiramente, inclusive, né? E aí, de forma resumida, ele perde os filhos de uma única só vez. Todos os filhos morrem. Além disso, ele contrai uma enfermidade que para a época era incurável, que era a lepra. Todo o dinheiro e riqueza dele ele perde. E quem sobrou na ocasião foi só a esposa e ele. E a esposa dele chega para ele e faz uma proposta. Ele fala assim: Ô Jó, por que você está passando por tudo isso? Por que você não amaldiçoa esse Deus que você acredita e aproveita e morre? E aí Jó ele começou ali a fazer alguns questionamentos para Deus. Nunca deixou de acreditar em Deus, mas alguns questionamentos. Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou, né, vivendo essa vida da forma que eu estou vivendo? Eu sou alguém que sempre te honrei, sempre cuidei dos meus filhos, sempre fiz tudo que o Senhor quis. E ainda assim eu estou passando por tudo isso. Por que eu estou passando por isso? A Bíblia vai dizer que Deus se manteve calado durante muito tempo. Depois de muito e muito tempo, Deus começa a falar. E Jó se cala. Naquela altura, Jó tinha 3 amigos que foi visitá-lo. E por esses amigos terem falado muita bobagem, Deus decide a não escutar mais o pedido deles. E sugere a Jó que Jó pudesse orar em nome dos amigos. Porque do contrário, Deus não ia responder mais a oração. E a Bíblia fala que naquele momento a sorte de Jó mudou. Deus cura ele da enfermidade, Deus dá filhos para ele, e a Bíblia fala que foram os filhos mais lindos que essa terra já teve. Restitui a riqueza dele. E aí, naquele momento, Jó pede desculpa para Deus por tudo que ele fez. E para mim, o ponto alto, ele fala assim: Deus, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Agora os meus olhos te contemplam. Tudo isso que a gente passou, gente, tudo isso contribuiu e muito para que a gente conhecesse Deus, muito além daquilo que a gente já vinha ouvindo e lendo a respeito dele. Eu não sei quem está nos ouvindo agora, mas eu acredito que tem gente que precisa ouvir isso que a gente está falando aqui. Com certeza. Deus, ele é maravilhoso.